E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta. Nosso terceiro vídeo sobre desenvolvimento e programação, começando do zero. Então, nos últimos episódios, vimos um pouquinho aí sobre a carreira, né, de programação, a estrutura de variáveis para a gente poder armazenar valores e seguir com o fluxo da nossa aplicação. Um pouquinho também sobre estrutura condicional e loops de repetição. Então, a gente vai fazer mais alguns exemplos, exercícios aí para consolidar conhecimento, corrigir algumas coisas aí também. A gente vai ver um pouquinho sobre vetores, arrays, e a gente vai explorar também o tipo de dado de string, para a gente poder armazenar texto. Viu ali por cima, mas tem várias funções que a gente consegue usar ali com string para resolver alguns problemas no dia a dia. E aí eu quero abordar esses subitens, esses temas, antes da gente entrar na parte de orientação a objetos, tá? Então, você vai ajudar para a gente criar nossa base ali, depois a gente entra na orientação a objetos certinho, tá? Então, vamos criar aqui um novo projeto de console mesmo. Arquivo novo projeto. Vai ser uma console app. Pode pesquisar em console app. A gente vai criar a versão aqui do .NET do Core, né? Na versão 6. Temos ainda a versão 7, né? Mas a gente vai fazer uns exercícios aqui. Exercícios. Aplicação da aula 3. Vou colocar só aula 3, tá? Só para a gente poder ver mais esses tópicos que eu comentei, beleza? Deixa ele carregar a aplicação e a gente já inicia. Ok, boa. Então criamos o projeto. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, então tem bastante barulho aí externo. Coloquei até um filtro de ruído para poder minimizar, mas se caso alguma coisa aí, desculpa, tá? Vizinho, gente em casa, então tem bastante barulho aí, mas vai dar certo. Vamos conseguir fazer aqui. Então, primeira coisa, vamos rever um pouquinho aquela parte de condicional composto usando o if, tá? Que a gente tinha feito um exemplo de idade. Vamos melhorar aquele exemplo. Eu estava revendo o vídeo. A gente dá uma olhada aqui, tá? Então, ó, revisão condicional. Estou dando um nome aqui para uma função, na verdade um método. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E, obviamente, esse método não existe. A gente vai criar ele agora, tá? Então, eu vou dar um contraponto aqui no meio desse texto e vou escolher essa primeira opção, gerar no método, e ele cria para a gente aqui embaixo, bonitinho, tá? Então, a gente vai ter aqui a parte da idade. Tem um outro ponto também, a gente vai ver um pouquinho sobre conversão, tá? Vai precisar usar aqui. Então, eu tenho aqui a variável idade, vai ser o inteiro. Aí, a partir de uma idade, eu vou fazer uma tomada de decisão. A gente tinha visto aí no último vídeo, eu tinha colocado se a idade, né, for menor, por exemplo, que 18, a gente poderia retornar uma mensagem, vou dar um Ctrl W aqui, sendo que é menor de idade, né? É menor de idade, senão eu sei que a pessoa é maior de idade, né? Então, pode dar um else aqui, que é o caso contrário. Então, minha aplicação vai ter dois caminhos para seguir, e eu falo que ela é maior de idade. E aí, sem problemas, beleza. Acho que a gente tem colocado até se ela for menor ou igual, né? Porque quando o programa roda, ele vai olhar. Se eu deixar menor, ele vai falar 18 é menor do que 18? Não é. Aí ele ia passar, né? Então eu quero deixar aqui, ó. Se ele for, na verdade, tá dado errado, né? Vamos ver aqui com calma aqui. Na verdade, se for menor, né? Se for menor que 18 anos, eu coloco. Se a idade for menor que 18, eu coloco menor de idade, senão vai ser maior de idade, né? Beleza. Aí se eu colocasse aqui o 18 é menor que 18? Não, então ele ia aparecer como maior. Ok, tranquilo. Vamos lá, então. Aí, depois a gente incluiu outras opções, né? De comparação. A gente até colocou lá de ser maior de idade, ter mais 65 se era a terceira idade, né? Então, a gente vai ter aqui, ó. Se for menor que 18 é menor de idade. Então, vou colocar aqui, ó. Se for a idade menor que 65, vou colocar aqui a maior de idade. E a gente vai colocar aqui, ó, se não, na terceira opção, né? Qualquer maior de idade. Aqui, ó, terceira idade, tá? Só para poder separar.
Beleza? Então a gente tem esses fluxos que a gente pode seguir. A gente tem que tomar cuidado só com o sinal, né? Se eu vou usar o maior ou o menor para aquela situação, eu tenho que tomar cuidado com o igual também, tá? Para ele não acabar passando, porque senão você pode validou certinho, mas tem aquela condição da igualdade que acaba furando a sua regra. E aqui a gente está armazenando numa variável de idade, que é o inteiro. Só que eu quero informar isso, deixar isso dinâmico, o meu usuário informa isso da minha aplicação. Né? E aí, quando ele vai informar isso, a gente até chegou a ver no último vídeo, eu tenho assim, console.read line, eu consigo ler a informação da linha, e aí ele vai armazenar isso para mim numa variável que vai ser um texto, string. Então eu tenho aqui, ó, string idade. A pessoa informa lá o número para mim, beleza. Só que eu não consigo fazer essa comparação usando uma string, né? Ele vai se perder ali, porque ele vai falar, opa, como é que eu vou comparar texto com números? Não dá, né, para fazer isso. Então, para poder atender isso, resolver esse problema, a gente consegue fazer uma coisa que chama conversão. Eu consigo alterar o tipo de dado. Eu consigo pegar um texto e desde que esse texto ali, texto entre aspas, não vou escrever uma palavra, vou colocar um número, eu transformo ele para um inteiro. Eu tenho algumas opções para fazer isso. Uma delas eu uso o int, classe int32, e eu tenho um método aqui de parse. É uma função que ele vai receber um texto e transformar num número, e é o que a gente precisa. Eu coloquei 22 aqui, na verdade é variável, né? String idade. Desse jeito ele vai transformar e eu consigo seguir com o meu programa aqui normalmente, tá? Uma outra forma também, vou fazer aqui embaixo, é você usar o convert. Ó. Convert. Aí você vai fazer converter para, por exemplo, o inteiro. E aí você vai informar aqui a string de idade. E aí ele também vai retornar para mim. Tirar uma aqui, a idade 2, só para vocês verem. Ele vai retornar para mim o inteiro, tá? Então eu posso usar tanto o inteiro, por causa de inteiro, né? Ponto parse, ou então eu uso converter para o meu inteiro, tá? Aí eu tenho o double parse, vou ter o convert to double, convert to string, tem várias formas, tá? A diferença é que esse parse ele vai aceitar a entrada, vai ser um string, vou dar uma olhada nele aqui, ó, clicando. Ele vai navegar aqui nas opções, ó. Esse parse vai aceitar string, enquanto que o convert ele vai aceitar aqui um objeto, tá? Ele não está deixando eu navegar porque ele está muito rápido, que ele fica aparecendo a descrição, né? Então ele tem algumas opções aqui e ele aceita string, vai ter data e objeto também. Mas as duas vão resolver atingir esse propósito de conversão. Vamos testar se ele está convertendo para a gente certinho, se a gente consegue usar. Então vamos colocar um breakpoint aqui. F9, dou F5 na minha aplicação. Ele inicia a execução e a gente já valida. Faltou a gente colocar aqui uma mensagem, né? Mas beleza, vamos colocar aqui então 26. Digitei aqui 26. Deixa eu ver como o breakpoint está. Aqui tá, ele vai seguir, né? Ele está esperando para ler um valor. Eu tinha digitado ele antes, então ele acho que recebeu as duas entradas, né? 26, 26. Mas tudo bem. Vai dar bem maior mesmo, ele vai aparecer que é maior de idade e terceira idade. Vamos só ajustar isso, colocar uma mensagem aqui na tela para ficar mais amigável, né? Ó. Então, informe a idade. Informe a idade. 2 pontos. E aí esse line, ele vai colocar a mensagem e pular a linha de baixo. Aí fica só esperando para receber a minha variável, tá? Vou dar novamente. Eu vou dar um F10, rodou. E aí ele vai voltar lá, ó, informe a idade. Agora sim, 25, enter. Aí ele vai receber ó, isso como um texto. E aqui a minha variável vai ser convertida, né? Ó. Pega esse texto, transforma no inteiro. Aí agora eu consigo solicitar alguns inputs e aí eu vou fazendo as transformações de acordo com o tipo de dado que eu preciso, tá? Numérico e assim vai, tá? Então, a idade aqui é maior, ele vai aparecer que é maior de idade. E aí termina para mim a parte do fluxo, beleza. É o que a gente viu na última aula, só fazendo essa revisão aí condicional, ok? Tá. A gente viu também, a gente tinha criado aqui uma variável de opção. Vou deixar comum. E a gente usava aquele switch case, que é uma outra forma de tomar decisão condicional, para ver o que eu vou executar no meu código. Né?
Então, se a minha opção for 1, ele vai rodar para a gente esse revisão funcional que a gente criou agora. Essa funçãozinha aqui. Tá? Beleza. Então, primeiro caso, check. Vimos aqui a revisão do if. Agora vamos ver um pouquinho sobre o looping. Tem uma operação, deixa eu até pegar a calculadora para a gente fazer aqui, que é o fatorial, que a gente consegue calcular. Deixa eu ver se ela exibe aqui para a gente. Eu acho que ela fica na científica. Vou alterar aqui para científica. Que tem o símbolo da exclamação. Essa operação aqui, ó. Então, o fatorial, só se você nunca viu assim, você vai escolher um número e pede para calcular esse fatorial. Então, se eu colocar aqui 2 fatorial, ele vai calcular para mim o resultado. E o que ele faz? Ele vai pegar a partir do número 1, ele vai, se você for em ordem crescente, né? Aí ele vai multiplicar até aquele número que você informou. E o contrário também ou se você fizer em ordem decrescente, o que ele vai fazer é, você digitou 2, então ele vai fazer 2 vezes 1, e aí encerra, ele vai dar o resultado. Se eu informar aqui, por exemplo, 3, o que ele vai fazer é 3 vezes 2 vezes 1, e aí vai dar um resultado. Tá? Se eu informar 5, o cálculo que ele vai fazer vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, por exemplo, o 3 fatorial, ele vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6, né? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Vamos pegar aqui o 5 fatorial. 5 fatorial vai dar 120, que vai fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente vai fazer esse programinha usando o looping, depois a gente vai ver também uma outra forma de fazer ele. Tá? E aí, só um detalhe, se eu for calcular o fatorial de 0, ele vai dar 1, tá? Fatorial de 0 é 1. E fatorial de número negativo, por exemplo, menos 2, ele dá erro, tá? Não é inválido. Então, o que a gente tem que fazer é esse programa, fazer o cálculo de fatorial, e eu tenho que usar essa regra. Eu vou multiplicar um número que eu vou informar até o 1, em ordem decrescente ou crescente, dependendo da lógica que eu aplicar. Se o número informado for 0, o resultado é 1. Ele está até aqui na memória, né? O fatorial 0 é 1. Se for um número negativo, a entrada é inválida. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer esse programinha agora? Ó. Eu vou ter aqui o meu case 2. Vou colocar aqui o break só para ele não ficar dando a mensagem de erro aqui. E a gente vai fazer aqui, ó, cálculo fatorial. Boa. Aí ele não existe, dá um contraponto. Peço para ele gerar o método. E está aqui o meu cálculo do fatorial. Boa, vamos implementar ele agora. Boa, então, primeira coisa, vamos receber uma entrada aqui. Né? Então, vamos colocar aqui uma mensagem. Informe o número para o fatorial. E o símbolo fatorial é exclamação, tá? Esqueci de comentar, mas você viu lá na calculadora. Então, aqui a gente vai ter o console.readLine, e aqui a gente recebe esse valor, e a minha variável vai ser uma string, tá? Então, vai ter a minha string valor ou número. Se eu não informar aqui string e deixar como var, por exemplo, você vai ver que o tipo dele, ele já vai definir como string, tá? Esse é o retorno aí do readLine. E a gente precisa agora transformar esse valor, né? E número escolhido, número selecionado, número informado. Então, a gente vai usar o int 32.parse e aqui eu vou informar o string valor. Ok, primeira parte, leitura dos dados. Agora a gente vai fazer o processamento. Então, o processamento, primeira coisa, a gente vai validar usando o if. Se esse número escolhido, ele é menor que 0. Se ele for menor que 0, o nosso resultado a gente vai escrever aqui, ó. Entrada inválida. Ele não funciona, não. Entrada inválida. Beleza. Agora, se não... Opa. Tem invertido aqui. Se não, a gente pode entrar aqui na nossa análise que a gente vai fazer. Então, a gente sabe também que se o número escolhido ele for igual a 0, e o igual eu uso assim 2 iguais, tá? Para poder fazer a representação dessa comparação, o resultado, né, do fatorial vai ser 1. A gente pode até colocar aqui o resultado, vamos armazenar numa string, tá? Aqui, ó, tem uma string que eu vou chamar de resultado.
Aí eu deixo ela vazia e a gente preenche aqui conforme... a gente pode pegar essa entrada inválida e colocar aqui no nosso resultado. Vamos lá, entrada inválida. Meu resultado foi entrada inválida. Se o número escolhido for 0, o meu resultado ele vai ser aqui o 0 fatorial é igual a 1. Eu poderia deixar aqui dinâmico, ao invés de colocar 0, colocar o número, né? Mas a gente já sabe que para essa condição vai ser 0, então, whatever, né? Tanto faz, vai ficar 0 do mesmo jeito. Beleza, então essas são as primeiras regras que eu valido. Se o número for negativo, ele dá entrada inválida. Aí se o número ele for 0, ele vai retornar 1, tá? Então, ó, eu tenho uma condição aqui, um if, aí eu tenho uma segunda condição, um else, e dentro desse else eu vou criar uma interpolação aqui, outras validações que eu faço, tá? Então, se o número escolhido não é negativo e ele não é 0, aí eu posso usar um outro else aqui. E aí esse else faz parte desse meu segundo bloco, tá? E aí vem as nossas regrinhas. Então, a gente vai usar o looping, tá? Condicional para a gente poder fazer esse cálculo. Então, eu vou ter aqui, ó, um número que vai armazenar o nosso resultado. Eu vou chamar aqui de resultado do meu fatorial, tá? E, a princípio, o resultado dele está como 0. Eu ainda não sei, vou calcular ele. E para calcular, como é que eu vou fazer? Eu vou criar um for, aquele loop que a gente viu. Eu vou chamar ele aqui de i. Eu vou fazer de 1 até o número que eu tenho que comparar ele. Então, se, por exemplo, se eu informou aqui 2, eu vou ter que fazer o fatorial até 2. Se eu informar 3, até o 3. E o número inserido é esse número escolhido aqui, né, que eu tenho que avaliar. Enquanto o meu i for menor ou igual ao número escolhido, minha aplicação vai ficar fazendo um looping aqui, tá? E eu vou incrementar esse i em 1 em 1. Então, na prática, o meu programa vai fazer o fatorial escolhido foi 3, então ele vai rodar o looping 1, 2, 3 vezes. E o que ele vai fazer nesse looping? Ele vai armazenar aqui para mim o resultado do meu fatorial, onde ele vai multiplicar o resultado vezes esse meu número que está interagindo, esse i. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Aqui não é resultado, né? Resultado, o fatorial. Opa, o comentário está me trollando aqui, não está deixando eu deixar o professor. Eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa. O fatorial de 0 é 1, né? E se eu deixar como 0 aqui, o fatorial de 3, por exemplo, a primeira multiplicação, qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, esse resultado fatorial tem que ficar com 1, tá? Para ele poder fazer a multiplicação certinha, senão ele vai zerar a conta. Então, eu formei 2, o que ele vai acontecer? Ele vai vir aqui e vale 1. 1 vezes meu valor base aqui. 1 vezes 1, 1. Beleza. Aí depois i vale 2. 2 vezes 1, 2. Acabou, nosso resultado. Se eu informar 3, aí ele vai fazer a mesma coisa. Ó. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Isso vai fazer até o número que eu informar aqui. Beleza, vamos copiar esse resultado. Então, depois que ele fez toda a iteração, chegou no valor que eu quero, ele vai mostrar aqui ó, que o número escolhido, o resultado dele vai ser, e aqui a gente só vai trocar para colocar o resultado fatorial. Tá? Boa. E a gente pode apenas mostrar agora esse resultado na tela. Né? Então, tem aqui esse meu if, vou diminuir aqui para não confundir, tem o meu else. Beleza, feito isso, a gente mostra o resultado. Minha console, write, resultado. E aí, só relembrando, aquela string que eu coloquei para apresentar para a gente o resultado dessa operação aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos mudar aqui a nossa opção para 2, para ele cair nesse looping do fatorial. Tá? Vou colocar um breakpoint já no comecinho, um F9, vou executar a aplicação com o F5. Então, ele vem aqui, ó. Vem para a gente. Então, ele já vamos testar esse fluxo inicial, a opção, ele vai bater no 2, no cálculo fatorial. Eu estou usando o F10 para interagir na linha a linha, vou usar o F11 para entrar no detalhe do método. Então, ele vem agora, informe um número para o fatorial, vai cair nessa linha, e ele vai dar o foco aqui no console. Então, vamos informar aqui o 3. Vamos começar mais simples. Então, o número escolhido, ele vai pegar essa string 3, transformar numa variável numérica 3.
O resultado ele fica vazio por enquanto, a gente não sabe qual é o valor. E aí começa agora a análise do meu código aqui, né? O número é negativo, é menor que zero? Não, beleza. O número é zero? Também não. Então ele vai cair no meu fluxo. E aí começa a brincadeira, né? Ó. Quem vai ter meu resultado? Ó, começa como 1. Ó, minha variável i valendo zero. Agora ele começou. 1, primeira posição. Então ele vai, ó. Fatorial vezes i, vezes 1, 1. Fatorial vezes 2. 2 vezes 1 vai dar 2. E o fatorial com o meu i, 3 vezes 2. O resultado aqui vai dar 6. Encerrou o looping. Ele vem uma quarta vez, só que ele verifica, né? Opa, o i agora vale 4. 4 é menor do que o número que eu escolhi? É, então ele não executa essa linha e encerra o looping, tá? Então ele vai mostrar o resultado, vai montar o resultado na variável, né? O fatorial de 3 vai ser igual a 6. Aí ele encerra aqui meu fluxo da aplicação. E aí ele vem na console e escreve o resultado aqui, ó. Fatorial de 3 é 6. E aí, fechou bonitinho o código da aplicação. Deu certo. Vamos colocar um outro número só para a gente validar. A gente pega até a calculadora e bate aqui. Só para a gente ter certinho. Por exemplo, fatorial de 6, ele é 720. E o fatorial de 8, ele dá esse número gigante aqui. Vamos ver o de 7 também, vai. Fatorial de 7 vai dar 5.040, tá? Vou deixar um outro aqui só para ele, sei lá, fatorial de 13. Já dá um número absurdo aqui, né? Então vamos ver o 6, o 7 e o 8. Vamos ver se bate. Rodei aqui a aplicação. Vou tirar esse looping aqui. Ou melhor, o breakpoint, né? O looping a gente precisa para rodar o código, né? Então ele vai rodar aqui pra gente. Na verdade ele já tinha... ele fez, ó, 6. Fatorial de 6 deu 720. Beleza. Bateu, né? Ó, com o que a gente informou. 720. Vamos ver o 8 agora. Informa o número fatorial. 8. Enter. 40, 30, 20. 40, 320, né? 40, 320. Beleza. Show. Então o fatorial deu certo. Funcionou. Bonito. Agora a gente vai ver um outro recurso que eu tenho em programação, também que eu posso utilizar algumas vezes. Ele se chama, esse nome aqui, ó. Vou colocar em, criar já o case 3 e eu vou colocar ele em comentário só para você entender o que é, e eu comento como a gente vai usar ele. Recursividade. Então, qual que é a ideia da recursividade? É você resolver algum determinado tipo de problema fazendo a chamada para o próprio código que você está implementando. É como se ele estivesse chamando a si mesmo, entendeu? Então ele é recursivo, ele chama ele mesmo para resolver um problema. Então eu posso criar uma função e quando eu estiver executando essa função, ele faz a chamada dessa mesma função novamente para poder resolver esse problema, tá? E onde é que eu aplico isso? Tem vários casos, a gente pode usar também no fatorial. Vamos só dar uma olhada na implementação, na estratégia que a gente usou aqui, né? Beleza, validação aqui não tem jeito, tem que fazer, vai ser menor, se é igual a zero, beleza. Mas aqui, ó, o que eu estou fazendo é validando o fatorial de forma crescente, certo? Eu vou pegar a partir do meu número 1 e eu vou subindo até o número que eu informei e ele calcula. A recursividade vai fazer o inverso disso. Eu vou começar do número, do maior número, ou melhor, o número que eu informei, e o meu cálculo ele vai sendo feito de forma decrescente até que ele resolva para mim. Chegue no resultado, tá? Então, o fatorial é um exemplo que dá para a gente aplicar aqui essa recursividade. Então, a gente vai fazer ela, eu vou fazer o cálculo, vou criar uma outra função, meu cálculo fatorial recursivo, e a gente vai implementar ele agora. Vamos lá, ponto. Criou para mim aqui o método fatorial recursivo. Boa. Então, a gente vai ter aqui, essa parte da entrada vai ser igual, né? Ó, entrada de dados. Informe número para o fatorial. Vou copiar essa parte aqui. Então, vou tirar essa exceção. Ele vai informar um número para o fatorial. Vou ler isso aqui, número escolhido. E aí a gente vai ter agora a nossa validação aqui, ó. Então, primeira parte, ó, se o número for zero, menor que zero, eu vou falar que é uma entrada inválida. Beleza? E eu posso deixar a minha entrada aqui também. String, resultado.
E aí, sem novidades. Mesma coisa. Vai mudar a partir de agora. Se não. E a gente faz nossa validação. Deixa eu só ver, porque senão ele vai pedir novamente aqui o número, né? Eu não quero que ele faça isso. Tá, vamos então criar um outro método aqui, auxiliar, para a gente fazer isso. Eu chamo aqui ó, de criar um método privado, estático também. Só que esse vai retornar para mim um valor, tá? Eu vou criar o método que vai ser usado na recursividade, tá? Efetua cálculo fatorial, só para diversificar aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber um valor inteiro, valor n, e ele retorna alguma coisa para mim, tá? Vou deixar retornando zero só para ele não ficar dando erro. Boa. Então, a partir desse método, a gente vai chegar no nosso resultado. Tá? Então, a gente pode até criar aqui um int, vou chamar de result. Eu vou chamar aqui, ó, efetua cálculo fatorial, e eu informo aqui meu número escolhido. O número escolhido vai pegar esse result aqui, a gente calcula, e aí eu vou montar naquela minha string com o resultado. Tá? O resultado dela, então, vai ficar assim. O número escolhido, exclamação, exclamação fora, né? Porque a variável vai ser igual esse meu result, que tem um número de fato. Ele só bagunçou na hora do digitar aqui, mas é resultado. Certo? Então ele fez isso e aqui a gente informa a saída do meu programa, né? Esse resultado. E o detalhe agora desse recursivo a gente vai ver aqui dentro, tá? Nesse efetua cálculo fatorial. Beleza? Então vamos lá, como é que ele vai funcionar? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, se o meu n, se ele for 0, eu vou retornar aqui 1, que a gente viu que o fatorial de 0, ele costuma dar 1, tá? Lembra? Lá na calculadora, não está aberta, mas quando eu colocar 0, vai retornar 1. E aí eu tenho também uma outra condição, se eu informar 1, o fatorial vai dar esse número mesmo, 1. Então eu posso utilizar já esse if aqui para essas duas condições. E a gente já vai ver uma outra parte aqui, uma condicional, quando eu tenho duas opções para o mesmo if, tá? Então, essa primeira opção é, se ele for 0, eu vou retornar 1. Eu falei 1, mas deixei 0 aqui, né? Vou corrigir, tá? Agora eu tenho ou, ó, esse é representado por esses dois tracinhos aqui, na vertical. Se o meu número informado, se ele for 1, o fatorial também vai dar 1. Então, ele vai atingir essa condição ou essa condição. A título só de curiosidade, depois a gente pode criar alguns exemplos também abordando isso. Se eu quisesse que eu tenho uma loja que tem que atender as duas condições, aí eu usaria, ao invés de ou, que é o or, eu usaria o e, que é representado dessa forma, tá? Eu tenho que atender essa condição e essa condição. Para esse caso aqui vai ser o ou, tá? Se for 0 ou for 1, ele retorna 1. Tá bom, beleza. Agora, se não for esses casos, o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui o meu cálculo, só que eu vou fazer desse jeito aqui, ó. O meu fatorial, eu vou retornar esse número multiplicando o anterior dele, tá? Então, vai fazer assim, ó. Fatorial, e eu vou fazer ele vezes o número anterior dele. A gente vai colocar aqui, ó. Tem um número, eu tenho que fazer esse número vezes o meu número anterior, certo? É isso. Só que se eu deixar só assim, eu formei, por exemplo, 5. Então, ele vai fazer aqui, ó. 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20, mas eu tenho que fazer vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu tenho que fazer com que ele fique fazendo esse cálculo até chegar no 1. Então, para fazer isso, ó, o meu segundo parâmetro aqui, na hora de multiplicar, eu faço a chamada de novo da minha função. Aí, desse jeito, eu informei 5. Ele não cai nessa primeira função, ele vai vir 5 vezes 5 menos 1, 4. Tá? Aí ele vai passar esse 4 aqui, vai fazer um cálculo e retorna isso. E aí, esse resultado, ele vai multiplicar vezes 5. Tá bom. Aí, o que ele vai fazer com esse 4? Vamos fazer um teste de mesa, que a gente chama, né? A gente faz o teste manualmente. Então, entendendo que aqui ele vai dar 4, ele vai rodar o código. Não cai nessa condição, ele vai ir agora, vai valer o n 4 vezes, e aí ele vai passar o próximo n aqui. 4 menos 1, 3, tá? Então, ele vai fazer 4 vezes
o resultado do que vai vir no 3. Vamos ver o 3 aqui em execução. Caiu 3 aqui. Ele não vai cair nessa equação, agora o meu n vai valer 3. Eu vou fazer 3 vezes... Opa, calcular. Efetua cálculo fatorial. 3 menos 1, 2. Tá, aí ele vai rodar, cair aqui de novo, 2. Beleza, não cai nessa condição. Aí vai ficar 2 vezes, e aí ele vai pegar o 2 menos 1, vai dar 1. Quando acontecer isso, 2 menos 1, 1, quando ele chama aqui, ele vai bater nessa condição. Opa, deu 1. Então ele retorna 1. Aí, então, o resultado dessa função vai dar 1 vezes o 2. Aí vai dar 2 vezes 1, 2. Aí esse resultado 2, ele vai retornar quando o meu n estiver valendo 3. Aí ele vai pegar 3 vezes esse resultado de 2 vezes 1. Então vai dar 2 aqui. 2 vezes 3. Beleza. Só que o número que eu formei ali é 5, né? Então ele vai fazer 2 vezes 3, 6. Vai retornar isso para o meu n que vale 4. Então 4 vezes 6, vai dar 20. 6 vezes 4, 24. Beleza. Aí se eu formei 5, ele vai pegar esse estado do 24 e vai fazer vezes 5. Então ele vai fazer a mesma chamada recursivamente. É quando ele chama a própria função para resolver esse problema, tá? E ele vai decrementando, né? Pela regra que eu implementei aqui. Tá? Então essa é a diferença de eu fazer ele aumentando, usando o looping aqui. Ele vai de 1 até o número que eu preciso. E aqui ele vai de n, né? Até o número que eu preciso, reduzindo até ele chegar no 1 aqui. Bom, vamos ver essa execução? Eu vou fazer com 3 para não ficar tão confuso para a gente entender na hora. E aí depois a gente faz com números maiores só para bater o resultado. Tá? Mas a regra em si é simples, né? Ó. Eu vou fazer o número multiplicado por o fatorial desse número menos 1, que é a chamada dele mesmo. Então. Aí só tem que alterar agora aqui no comecinho, né? Ó. Eu estava indo calculando a opção 2, eu quero que ele caia na recursividade. Opção 3. Então vamos ter aqui, ó. Para 3. Vou colocar um breakpoint nesse ponto. F5. E vamos ver se esse negócio funciona. Vamos validar lá. Pulou aqui, caiu no 3, ó. Dá um F11, não usa o F10, tá? Ele vai pedir um número, a gente vai informar o 3 aqui para facilitar o entendimento. 3. Boa, 3 aqui. Não vai cair nessa opção. E aí ele vem, ó. Número escolhido, 3. Vamos usar o F11 aqui. Então ele vem, ó. Ó, o meu N tá valendo 3, que a gente informou. O N equivale, ele é 0, 1? Não. Então ele vai cair aqui. Aí ele vai retornar, ó. 3 vezes o resultado de 3 menos 1. Dentro da função. Então aqui vai dar 2, é o que acontece no F11. Ele volta na função novamente, só que agora valendo 2. Aí ele vai executar aqui, ó, ele não bate nessa parte do fluxo, cai aqui de novo. E o meu n agora vale 2. 2 vezes 2 menos 1. E aí esse 2 menos 1 vai dar 1, e ele vai chamar de novo a função. O n agora vale 1. E aí no fluxo ele vem aqui, então esse 1. Ele vale 0, 1? Sim, então ele retorna 1. Boa, retornou 1. Então, meu resultado agora vai ser 1 vezes o 2. E aí vai dar 2. Beleza. Aí depois ele vai pegar esse resultado 2 e vai retornar daqui, né? Dessa função 2 vezes o meu 3. Vai dar o 6. A gente formou 3 aqui, né? Na verdade, ele vai retornar o primeiro cálculo de 1, o cálculo do 2, e agora sim, ó, do meu n valendo 3. Ó. 3 vezes o resultado de 1 vezes 2, que vai dar o 6. Aí ele encerra. E aí você vai ver que ele vai chegar no número 6. 1 vezes 2 vezes 3. E ele resolve bonitinho pra gente. E aí a gente vai chegar no resultado aqui, ó, de 6. Vamos colocar um número maior aqui. Vou colocar o 7. Beleza, rodou. Formei aqui o 7. Vamos ver aqui onde ele vai no cálculo. Tirar esse breakpoint, ele vai ficar rodando aqui. E ele mostra pra gente, ó, 5.040 é o resultado, ó. Só pra gente bater. 7. Fatorial. 5.040. Funcionou. Bonitinho. Beleza. Boa. Legal. Então a gente fechou aqui essa parte da recursividade. Vamos seguir com o próximo item aqui. Vamos ver agora essa parte de arrays e vetores. É legal quando a gente for estudar a parte de lista, ajuda pra gente entender melhor o assunto. Vou criar aqui um case 4. A gente passa por esse assunto também aqui. Então, o case 4. Opa. Vamos colocar o breakpoint só para ele não ficar reclamando. Aqui, ó. Exemplo. Vou chamar de vetores, tá? Português. Resolve para a gente também. Então, já vamos aqui com outro ponto. Gerar esse método. Exemplo de vetores.
Então, só para você entender a utilização, a gente viu até agora as variáveis, a gente cria lá com um tipo de dado e armazena um valor para ele, certo? Seja um inteiro, eu posso ter um decimal também, vou colocar um número aqui, 5,5, posso ter uma string, eu tenho lá, por exemplo, um nome, armazena aqui um valor nome, posso ter o caractere, eu coloco uma letra ali, né, por exemplo, A, e eu tenho também o booleano, eu vou dar um nome aqui para a variável, né? Aqui é o tipo, aí faltou o nome da variável, por exemplo, letra, e eu tenho também o booleano, por exemplo, pode passar, eu vou marcar como verdadeiro ou falso, beleza. Mas, assim, cada variável ela recebe um valor apenas. Eu armazeno esse valor e eu posso alterar ele também, né? Por isso que ela é variável, esse valor varia. Então, eu posso alterar, dependendo da minha lógica, pode passar para falso. E os demais vai seguir a mesma ideia dentro do seu tipo de dado. Então, um x vale 5, eu posso alterar ele. Agora, o meu x vale 6. Meu y ali, eu posso mudar ele para 7,5. O nome eu posso alterar agora, por exemplo, para André Leão. Então, ele vai alterar aqui, dependendo da minha lógica, da minha aplicação. Agora, existem situações em que você precisa manipular vários números ou vários valores dentro de um tipo de dados. E aí você teria que ficar criando várias variáveis, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse armazenar 3 valores inteiros, teria que criar, por exemplo, aqui um valor A, valendo, sei lá, 5, uma variável B, valendo 6, e uma variável C, valendo 7 aqui. E aí, dependendo da abordagem que você precisa fazer, começa a ficar ruim, né? Tem que criar esse monte de variáveis aí. Então, pensando nisso, foi criado um tipo de dado, de arrays ou vetores, que a gente consegue trabalhar com uma coleção aí de itens, e eu vou armazenar em um único lugar, um único espaço na memória, entre aspas, tá? Para poder manipular esses valores. E aí, como é que funciona? Ele tem essa representação aqui, tá? Onde abre e fecha o colchete, tá? E aí eu vou ter um tipo de dado, por exemplo, vou chamar de vetor, o nome da minha variável, inteiro, e aqui eu vou armazenar esses valores, tá? Só que para fazer isso, eu preciso saber o tamanho desse vetor. Quanto que eu vou ter nele, tá? Definido. Só lembrar aqui quanto tempo tem esse vetor, acho que é aqui, ó. Mentira. Vetor... Ah, tá. É assim. Tem várias formas de a gente inicializar ele, tá? É que assim, na prática, no dia a dia, quando a gente for ver um pouquinho de coleções, genéricos, a gente tem um tipo de dado mais interessante para lidar com coleções. A gente acaba não utilizando ele muito, mas dá para você usar também no dia a dia em programação. E antes da gente entrar na orientação a objeto, que vai acabar passando por coleções, então esse é um tipo de array que a gente consegue usar para poder trabalhar no dia a dia, tá? Então, qual é a estrutura dele? Primeiro, tem que saber o tipo de dado que eu quero manipular, por exemplo, inteiros, números. Aí que eu coloco essa representação, abre e fecha o colchete, atribuo um nome para ele. Eu coloquei vetor, mas podia ser batata, por exemplo, tá? Funcionaria também. Vou colocar aqui como valores. Vai ter um igual, aqui eu vou dar um new, ó. Vou criar um novo vetor, um novo array. De qual tipo? Eu vou só confirmar esse tipo aqui, ó. Vai ser um inteiro. E aí eu preciso determinar, lembra que eu falei que eu vou ter vários valores armazenados dentro dessa mesma variável? Eu preciso dizer, tá bom, eu sei que vai ter vários valores, mas quantos valores? Eu preciso informar isso para ele poder criar uma variável com o tamanho certinho de itens para poder ser armazenado nesse vetor. Então, se ele tivesse 10 itens, eu teria que colocar aqui 10, por exemplo. Se eu quisesse ter 3 itens, eu ia colocar aqui 3, tá? Vai criar com 5, a princípio, só para a gente ver na prática ele funcionando, tá? Então, define essa estrutura. Poderia fazer assim, ou então eu posso mudar aqui esse int, eu vou colocar aqui como var, né? Simplifica um pouco, ó, fica minha variável de valores, e aí ele vai entender aqui pelo meu new, que vai ser um inteiro de 5, a gente chama de posições, né? Ou de tamanho 5, tá? Ó, então ele é um array de 5. Ok, e como é que eu atribuo valores para ele? Ele funciona dessa forma. A minha variável, ela é uma, e eu tenho várias posições dentro dessa variável. Essas posições, ela inicia em 0, tá? Tá completando muita coisa aqui pra gente, mas beleza.
Então, na posição 0, eu atribuo um valor. Por exemplo, quero que ela tenha um valor de 1. Beleza. Valores, vale 1. E aí eu tenho as demais posições dele. Eu vou representando dessa forma. Na posição 1 dessa minha variável, eu tenho, por exemplo, 5. Aí vou ter a posição 2. Vou ter, por exemplo, o valor 9. Tá? Não precisa seguir a ordem. É o valor que você quiser. É uma variável só. Ela vai ter umas posições diferentes. E essas posições começam em 0. E ela vai ter o tamanho que eu determinei. Mas na prática, como ela começa em 0, o tamanho desse meu vetor array vai ser o n menos 1. Porque se eu tenho 5 itens, a minha última posição, ó, vamos completar aqui, ó. Eu vou ter a posição 3, ela vai valer 15. Minha posição 4, ela vai valer 22. Ele vai ser n menos 1, tá vendo? Porque ele inicia em 0. O primeiro valor é o 0, o segundo é o 1. Então, quando eu chegar no último valor, vai ser n menos 1. 5 menos 1, 4. Essa é a última posição. Se eu tivesse um vetor aqui de 20 posições, a última posição dele ia ser 19, porque ele inicia no 0 e não no 1, tá? Estou frisando bastante, porque às vezes confunde isso. Se você coloca isso daqui, ó, valor na posição 5, igual a 33, quando a gente for rodar o código vai dar um problema, porque você vai estourar o tamanho da variável, a posição que você determinou para esse vetor, tá? Essa posição que eu falo, ela também recebe o nome de índice. Qual que é o índice desse meu vetor? Então, se a gente olhar aqui essa linha 40, por exemplo, o índice do meu vetor, ele está na posição 2. O índice dele é 2, tá? Então, o meu vetor no índice 2 vai valer o valor de 9, beleza? Então, para começar, vamos executar esse código. Vamos ver como é que ele vai armazenando isso aqui para a gente, tá? Vamos só mudar aqui, ó. Vamos chamar esse exemplo vetor, que é o case 4, né? Então, a gente vai mudar a nossa opção aqui para 4. Vou rodar o código F5 e deixo o breakpoint marcado ali com F9, tá? Beleza. Vai cair no switch, vai cair aqui no case 4, exemplo de vetores. E aí vamos lá. Esse valor está null, que ele não executou a linha ainda. Agora ele executou e olha o que acontece, ó. Ele vai mostrar aqui, ó, um inteiro de 5 posições. E se eu expandir a setinha, ele vai mostrar, ó, cada índice do meu vetor. E eles todos estão valendo 0, porque é o inteiro. E aí, conforme eu vou executando as linhas, ó, você vai ver que ele vai preenchendo. Ó. Se eu deixar a setinha aqui em valores, ó, o índice 0 vale 1, meu índice 1 vale 5. Os demais estão com 0 porque eu não executei eles ainda. Ó. Executei todos. Olha lá. Então, ó, eu consigo armazenar vários valores para apenas uma variável com diferentes posições. É claro que o espaço ali na memória de um vetor não vai ser o mesmo de um valor inteiro. Eu tenho apenas uma variável para facilitar eu fazer essa manipulação dos valores, onde eu vou variando de acordo com a posição do índice dele, tá? Mas, na prática, é uma variável que vai ter várias posições aqui para facilitar eu trabalhar com esses conjuntos de valores, com essa coleção, tá? Agora, olha o que acontece se eu for armazenar um valor no índice que não existe, ó, no índice que está ultrapassando o tamanho do meu vetor aqui. Vamos ver o que acontece com o meu código. Eu vou rodar essa linha e ele vai estourar um erro para mim. Ó. Ele vai dar um erro de index, ó, nosso índice, out of range exception. Então, uma exceção, um erro na minha aplicação, onde estou estourando o meu índice, está fora do meu índice. Estou indo no valor a mais, né? Ó. Então, o meu índice ele está fora do limite aqui do meu array, né? Ó, do que eu tenho aqui declarado. Então, se eu determinei que aqui ele ia ter um tamanho de 5, eu não posso pegar e colocar aqui, nesse caso, o tamanho na posição 6. Ele vai estourar esse erro, tá? Então, isso até é uma das limitações de eu trabalhar com array. Uma vez que eu declarei um tamanho, eu posso trabalhar apenas com aquele tamanho, tá? Eu posso não preencher todos, mas eu não posso trabalhar com mais itens. Então, se eu preencher apenas o primeiro item, esse primeiro vai ser preenchido com valor, e os demais ele vai ficar com os valores que a gente chama de valores default, os valores standard, que no caso para inteiro é um 0. Tá? Beleza? Ok. Como é que eu faço agora para poder apresentar esses valores? Como é que eu faço isso? A gente usa bastante, quando eu estou trabalhando com uma coleção, a estrutura do for. Tá? Então, a gente vai ter aqui ó, um int i. Vamos lá agora da posição 0, da primeira.
até que o meu i seja menor. Aí eu vou pegar aqui valores, ela vai ter uma propriedade chamada length, ó. Length é o tamanho dela, tá? Eu vou incrementando de 1 em 1. Então, como é que eu vou usar isso? Quero mostrar na tela esses valores, tá? Ó, a gente tem nossa console WriteLine. Eu vou pegar a variável, valores, e aqui eu vou informar o índice dele, ó, índice i. Tá? Aí ele consegue achar certinho cada um deles. Tá bom? Então vamos rodar aqui o código. Agora é só pedir para ele colocar para a gente na tela mesmo os valores. Tem o breakpoint, pode dar um F5. A gente removeu aquele do erro, removeu, né? Então ele vai mostrar aqui pra gente os valores, ó. 1, 5, 9, 15, 22, tá? Legal. E aí eu posso aplicar isso para quê? Eu posso pegar a partir desse conjunto de valores, fazer diversos cálculos, por exemplo, tá? Então, se eu quisesse calcular o fatorial de cada um desses números, eu poderia fazer isso usando aqui esse meu array, né? Vou criar alguns valores aqui para a gente calcular, tá? Então, vamos dizer, ó, vou fazer a chamada de cada um deles, eu vou exibir o valor, e aí eu vou colocar também aqui para ele fazer o cálculo do fatorial, né? Eu acho que só não está parametrizado, né? Vamos usar esse efetua cálculo fatorial aqui, ó. Esse aqui está mostrando o resultado para a gente, né? É que aqui na nossa lógica, deixa eu só relembrar, a gente pega o resultado aqui, né? Tá. Vamos copiar essa linha aqui. A gente aplica ela, então, para o nosso vetor. Então, a gente tem o número, e aí eu vou chamar aqui efeito cálculo fatorial, passando esse meu valor, né? Ó. Valores. E, beleza, pega o valor atual, calcula o resultado, e aqui a gente vai mostrar ele, né? Ó. Vou criar a variável aqui, string resultado. A única coisa, o valor, se é o valor que está aqui dentro do meu vetor, do meu array, tá? Só chamar de vetor array, e vai entender da mesma forma, tá? Beleza. E o resultado ele calcula aqui, tá? Beleza. Então, não preciso, acho que nem mostrar aqui esse valor a princípio. Ele já vai mostrar ali no resultado pra gente, ó. Então, estou usando esse array e ele vai calcular o fatorial para cada um deles. Boa. Vamos lá. Vamos fazer a execução aqui. Rodei o código. Quero a opção 4. Pode dar um F5. Vou dar de novo aqui, que eu acho que esbarrei numa tecla aqui e atrapalhou a execução do código. Caso 4, tá bom. Ah, tem um ponto, né? Ó. Exemplo de vetores. Eu tô guardando aqui no resultado, mas não estou mostrando na tela, né? Aí não vai aparecer nada. Vamos fazer um console write mandando o resultado. Senão ele não aparece mesmo. Rodei o código. E aí ele foi, ó, calculou para todos, tá vendo? Fatorial de 1, 3, 6, 5 e assim vai. Então, com uma variável só, eu atribuí vários elementos e fiz uma lógica, no caso, fatorial aqui para ele, tá? Então, ele é legal por causa disso. Eu posso trabalhar com vários valores. Outra forma de eu trabalhar com ele também, a declaração, ele até sugere aqui, isso aqui, ó. Eu coloco entre chaves. Vamos criar aqui certinho o inteiro. E aqui eu vou definir os valores. Ó. 2, 4, 6, 7, 9, por exemplo. Então, aí eu consigo trabalhar com esses valores da mesma forma. Então, é um array e tem os valores dele. Eu acho que ele só não permite usar aqui o var agora, né? Deixa eu ver. Ah, não, ele deixa também. Ah, não, ele não deixa não. Tem que ser o tipo aqui, né? Acho que se eu usar o var aqui, ele vai pedir para eu fazer esse int aqui. Aí eu tenho que fazer isso daqui para usar o var, tá? Beleza, é uma variável, mas me diz como é que vai funcionar ela. Eu vou inicializar, então, um novo vetor, um novo array, com esses valores já inseridos, tá? Essa é uma forma. Ou então, fala, não, vai ser um inteiro, um vetor, que vai ter esses valores. Aí ele permite eu trabalhar, tá? O ideal, eu vou deixar as duas estruturas só para a gente comparar aqui. Ó. Essa é uma forma de fazer, essa é outra. E você vai reclamar aqui porque já existe, pode ter variável com o mesmo nome, né? E eu vou colocar a primeira abordagem que a gente tinha usado também, chamar de valores 3, que é onde aqui eu vou colocar aqui o new, int, e aqui eu determino o tamanho dela, né? Porque eu não atribuo os valores, então os valores vão vir, deixa eu ver se ele permite fazer assim também. Não, beleza. Eu posso criar desse jeito, posso criar desse jeito aqui, ou então dessa forma.
Aí você vê o que for mais fácil para você usar no dia a dia, né? Beleza. Bom, aí se eu quiser aumentar o tamanho dele, eu não consigo porque ele é fixo. Aí o que eu poderia fazer usando a abordagem, se a sua limitação ali, o seu problema, você não pode usar uma coleção diferente. Você tem que usar o array, então eu teria que criar um array novo com o tamanho que eu desejo. Aí eu vou pegar os itens desse primeiro array, inserir esse segundo e eu completo com outros valores, tá? Mas não dá para aumentar ele a princípio, tá? Aí tem outras estratégias, outras abordagens mais interessantes para a gente trabalhar. Tá? Legal. Vamos ver um pouquinho sobre string, para a gente fechar o assunto aqui dessa aula. Aqui me propus, então vamos para o nosso case 5. A gente viu bastante assuntos aqui curtinhos, diferentes, tá? Vamos fechar aqui com a parte de estudando string. Mas não é string, não, é string. Vou pedir para gerar esse método. E para a gente não esquecer, já vou mudar o case aqui para 5. Tá? Opção 5, aí ele já vai cair lá no entendendo, estudando string. Então, string, ele tem algumas características legais aqui, ó. Vou usar, por exemplo, o nome André Leão. A gente tem várias funções que eu posso usar a partir de string. Diferente dos outros tipos, inteiro, double lá, o string, ele é de uma classe, tá? E a gente vai ver classe com detalhe da orientação a objeto. A gente tem outros vídeos também aí no canal, mas dentro dessa série que eu vou abordar, tá? A gente vai passar por vários aspectos aí da orientação a objetos. E aí, por conta disso, a classe eu consigo criar várias funcionalidades, várias funções, que na verdade o nome é método, o nome é certinho, mas eu consigo fazer várias coisas com ela, tá? Então, vamos ver algum desses pontos, ó. Eu consigo, por exemplo, pegar uma variável string e fazer com ela aqui uma coisa que chama split. O que é split? Eu vou splitar, vou separar essa string em várias outras strings. E para fazer isso, eu informo qual que é a minha regra para ele poder fazer isso. E essa regra, eu preciso usar um caractere para poder informar. Como é que eu vou fazer essa quebra, tá? Então, a gente vai criar uma variável caractere aqui. Vou criar minha regra de vou deixar isso como regra o nome da variável, tá? Então, vou dizer que a minha regra, por exemplo, é um espaço. Então, ele usa um espaço para poder montar a minha quebra. Então, se eu deixar aqui, por exemplo, ó, meu nome completo, André Leo da Silva, desse split, ele vai retornar para mim, ó, vou criar um var, ó, quebra, quebra do texto, quebra do texto. Essa variável de quebra de texto, tá? E aí eu preciso passar para esse split a minha regrinha que eu falei. A regra é o espaço, né? Então eu vou passar no meu split a regra que eu implementei. Então ele vai quebrar para mim, ó, André, aí ele vai quebrar esse espaço. Vai ter uma segunda variável, Leão, vai quebrar aqui, dá espaço mesmo Silva. Então ele vai retornar para mim 1, 2, 3, 4 valores distintos numa nova variável para a gente, tá? Vamos ver esse cara aqui em prática. Vou dar o código, ver se ele bate aqui pra gente. Um breakpoint, bateu. Então, ó, tem minha variável aqui, nome. Beleza. Botei minha regrinha aqui do split. Então, o que ele vai fazer com essa variável quebra? Ele vai criar, na verdade, se você olhar aqui, ó, um vetor. Igual a gente viu lá embaixo no array. Com algumas posições. Ó. Na posição 0 ficou André, na segunda Leão, da Silva. Então, a partir de uma string, ele cria para mim um array a partir dessa regra que ele usa para quebra. E o espaço em si ele não entra, né? Ó. Você vai ver que ele não tá no final, não tem um espaço. Ó. Tá vendo? Aspas está coladinho aqui com os nomes. Então, essa é uma forma de usar. A gente aplica para bastante regras. Às vezes precisa corrigir string, fazer alguns acertos, alguma formatação. Então, o split é bem legal esse ponto, tá? Boa. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu tenho na própria variável nome, eu tenho, por exemplo, eu posso fazer algumas transformações, tá? Por exemplo, eu posso passar tudo para minúsculo. Eu tenho esse to lower. Ele vai pegar a minha variável e vai transformar ela, ó, nome, ou melhor, texto, ó, minúsculo. Vamos deixar ele aqui. Eu poderia colocar como var aqui ou string, tá? Ele vai entender do mesmo jeito. Da mesma forma, eu vou ter aqui ó, o nome, o meu texto em maiúsculo. E aí, como é que eu faço isso? Ele vai ter que o upper, minúsculo e maiúsculo, tá?
Vamos só validar isso. Vou dar aqui o código novamente, F5. Aqui a gente já viu que ele funciona, ele quebra o texto pra gente, não. Vamos vir aqui, ó, nome. Não tá aparecendo agora pra mim. Tá pensando aqui meu Visual Studio. Esperar ele processar e te aborta. Deve estar de novo. Deixa eu ver se agora ele vai aparecer. Agora tá aparecendo, né? Quebra do texto. Ó, o meu texto minúsculo. Tornou tudo minúsculo. E o maiúsculo aqui é a mesma coisa, né? Ficou tudo em caixa alta, né? O uppercase. Então, às vezes, você tem que atender algum requisito, alguma regra de negócio para cadastro. Ou até para facilitar alguma validação. Ah, eu uso tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo. Então, usando o to lower e to upper, você consegue resolver isso também, tá? Eu consigo também pegar uma parte de texto usando também outra função aqui. Eu tenho a substring. Então, essa substring ela vai ter algumas entradas, né? Eu posso colocar aqui, a posição está iniciando, o tamanho da string que eu quero. Então, ó, vou começar na posição 0, que é a primeira. Vamos dizer que eu queira 5 itens, 5 caracteres. Então, vamos rodar ele e validar. Vamos lá, então. Rodando aqui, ó, a parte do texto. Ó, ele vai pegar da posição 0 até a 5. Na verdade, posição 0, 5 itens, né? 5 posições. Então, ele vai pegar a primeira parte aqui do nome. Então, às vezes tem que atender alguma regra. Um exemplo prático, você está fazendo uma integração em determinado módulo financeiro que você tem que atender uma regra do Bacen lá, tá? Do Banco Central. Você tem que montar um determinado campo que tenha X caracteres. Então, aí você consegue pegar o texto e truncar ele, né? Para o número de posições que você precisa, tá? Então, dá para fazer dessa forma. Além disso, a gente vai ter aqui também, ó, string de parte texto 2. Vamos ver mais algumas opções aqui. Por exemplo, você tem que fazer um tratamento de caracteres especiais, tá? Só para exemplificar aqui, para usar o replace, tá? Você consegue substituir uma parte de uma string, tá? Então, para fazer isso, você vai informar qual que é o que você vai tratar. Por exemplo, aqui, ó, o A, e como é que você vai substituir ele. Então, eu quero, onde ele tem o A contínuo, eu vou substituir pelo A. E aí ele faz isso para mim, tá? Vamos só validar esse ponto. Rodei novamente o código. Então, o meu texto é o André, o Leão tem o tio no A, né? Quando eu rodar aqui, ele vai substituir e vai aparecer sem. Então, o replace me ajuda também a fazer isso, tá? Eu consigo também completar com algum valor que eu precise, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui uma string, que ela tenha um número de documento X, tá? Vamos dizer que eu tenho um documento aqui. Beleza. Ele tem 9 dígitos e eu tenho que completar ele com 11, né? 11 dígitos para saber que ele é válido. O meu documento aqui, formatado. Eu vou pegar esse número documento e eu vou aplicar esse pad left ou pad right, acho que tem right também, onde você completa para o lado que você precisa, né? Com algum caractere. Então, vamos dizer que eu vou completar na esquerda, né? Então, o que eu vou completar aqui? Ó? Eu vou dizer qual que é o tamanho que eu preciso. Então, supondo que seja um CPF, então o CPF ele vai ter 11 caracteres. E aí eu vou dizer aqui, ó, com o que eu vou completar. Então, a pessoa informou o CPF. Então, se o CPF dela não atingiu os 11 dígitos, vamos dizer que eu queira completar com zeros à esquerda, tá? E aí ele completa para mim, para poder montar esse documento certinho. Eu poderia fazer a mesma coisa no pad right, só que eu completo com caracteres à direita, tá? Vamos validar esse ponto também. Aqui, ó, então, o documento, 1, 2, 3, como ele vai incrementando, eu tenho 9 itens, né? Ó. O tamanho dele é 9, na verdade 9 caracteres, e eu vou completar ele com os zeros aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí ele completou com mais um zero aqui. Beleza. No caso, eu queria mais um. Então, aqui, ó, duas. Vamos só voltar o breakpoint aqui, ver se ele deixa eu executar novamente. Permitiu. Beleza. Ele completou aqui com mais 2, né?
ele é N-1 também, tá? Então você tem que ser o 12 para poder completar certinho para atingir o tamanho de 11. Falando em tamanho, se eu quiser saber qual que é o tamanho da minha string, eu consigo também fazer isso, tá? Eu vou pegar, por exemplo, o documento formatado, eu vou ter um length aqui, isso, o length vai falar o tamanho da minha string, tá? Tamanho do meu texto. Vou colocar um ponto e vírgula. Vamos validar aqui o tamanho do documento. O tamanho do texto deu 12, né? Boa. Documento formatado. Número do documento, deixa eu olhar ele aqui, ó. Número do documento. Aí ele vai dar o tamanho de 10 aqui, né? Boa. Então faltava só um mesmo aqui nesse caso, né? Eu viajei. É 11 mesmo, tá? Deixa eu passar aqui novamente, só para ver certinho. Documento formatado. O tamanho dele, do texto, vai dar 11. Boa. Muito bem. O que me bugou aqui foi esse 6, não? Tem esse 6, ele daria 9 caracteres, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não vi esse 6 aí no meio infiltrado, só para atrapalhar nosso entendimento aqui, né? Mas aí ele vai ficar com um tamanho de 9. Aí meu pad left para 11, beleza. Aí ele vai ficar ó, com 2 zeros à esquerda, né? Para completar. Agora faz sentido. E o tamanho dele vai dar 11. Beleza? Então eu tenho várias funções que vão me ajudando. Tem que fazer várias manipulações, alteração no texto, regras. Então, split ajuda. Você tem o to lower, to upper, substring, replace, pad left, pad right. Tem o length também para ver o tamanho da string. E tem mais outras infinidade aí que você consegue usar, tá? Mas eu abordei aqui os principais. E aí, dependendo do que você precisar, tem várias outras formas de você. Tem o contains também, né? Ó, quer ver? Ó? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, o nome. Eu tenho contains. Eu consigo validar se um texto ele contém um determinado valor. Eu consigo usar para character para string também, tá? Por exemplo, quero saber se tem Silva nessa minha variável nome aqui. Vamos validar aqui, ó. Aí ele vai retornar para mim um booleano, tá? Existe. Aí ele vai dizer se existe ou não. No caso aqui, o Silva, a gente sabe que existe, né? Ó, tem André Leão da Silva. Então ele tem que retornar para mim um verdadeiro. Vou validar. Rodei o código. Olha lá. Retornou um true. Agora, se eu deixar Silva com S minúsculo, o que será que ele faz pra gente? Ele retorna verdadeiro ou falso? Façam suas apostas e vamos validar aqui. E ele vai retornar falso, porque na programação aqui, a minha string é case sensitive. É sensível a maiúsculo e minúsculo, tá? Então, uma outra regra que a gente pode aplicar aqui, ó, já para juntar dois itens eu preciso validar se tem Silva, eu posso usar o contains, só que eu não quero ficar me preocupando se a pessoa informou S maiúsculo, minúsculo. Então, eu posso pegar e transformar isso daqui, pegar esse nome, transformar em minúsculo, usando aqui o lower, e aí esse resultado aí eu aplico o contains, ó. O minha variável está com S maiúsculo aqui, ó, o Silva. Vamos ver agora aplicando o toLower antes dele fazer o contains. Rodei aqui e você vai ver que agora ele vai retornar o true, porque ele entendeu, opa, existe, tá? Você pode transformar, mas tem outras formas também de fazer isso sem precisar fazer a transformação de texto. Tá? Eu tenho aqui meu booleano. Existe dois, tá? Sem criatividade com o nome de variáveis. Mas eu tenho aqui meu contains. Vou usar aqui o Silva. Aí eu tenho esse tipo de comparação, né? Eu vou considerar ou não, tá? Então tem até uma opção aqui, ó, para ele ó, ignorar o case sensitive. Tá? Se eu marco essa opção, eu não preciso ficar transformando. Ele já sabe que ele vai considerar apenas o texto, sem levar em consideração se é maiúsculo ou minúsculo. Vou dar novamente para a gente encerrar aqui. E ele vai dar true, tá vendo? Embora seja Silva minúsculo, ele identificou que tinha lá e ele desconsidera. Então é uma outra forma de fazer sem precisar ficar transformando o texto. Ele já só desabilita o case sensitive na hora de fazer a validação. Beleza? Então, ufa, passamos por vários itens, vários pontos. Mas é que eu acho que é legal, bem importante você conhecer para você aplicar no dia a dia. Aí, quando estiver resolvendo problemas aí, quando você estiver atuando aí nos estágios, nos seus primeiros cargos aí, no desenvolvimento, até chegar na senioridade. Então, são pontos bem valiosos aí para você saber.
Beleza? Então é isso. Ufa, revisamos aí condicional, revisamos o looping também, vimos um pouquinho sobre recursividade, um pouquinho sobre arrays, né? Vetores, para trabalhar com vários números aí em uma variável só, uma coleção de valores. Eu fiz com inteiro, mas dá para usar com outros tipos de dado também. E a gente viu um pouquinho também sobre string, mais no detalhamento, essas funções que me auxiliam a resolver problemas no que diz respeito a tratamento de string. Beleza, boa, estou satisfeito. A gente passou por todos os pontos que eu queria. Então, na próxima aula, a gente começa a ver um pouquinho sobre orientação a objetos. Já tem alguns conceitos que a gente já viu aí no decorrer dessas 3 aulas, mas a gente vai ver mais coisas agora. A gente vai entender no detalhe por que tem esse class, o que é esse static, que são alguns desses comandinhos que a gente só está aceitando e utilizando. A gente vai entender agora por que eles existem e para que eles servem. Certo? Então, espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha aí, compartilhe com seu amiguinho que quer aprender programação ou desenvolvimento. Um abraço. Eu fui. Até mais e joia.